que essa rivalidade entre as influências modernas. Diz a lenda que a maior treta da história aconteceu entre Coco Chanel e Elsa Schiaparelli. O auge dessa rivalidade teria acontecido num baile de máscara, onde supostamente Coco Chanel teria empurrado Schiaparelli em direção a um candelabro aceso, fazendo com que o vestido da Schiaparelli e ela mesma pegasse fogo. Bora entender essa treta? Para você entender o tamanho desse ódio, você precisa entender quem eram essas duas mulheres e por que elas eram opostas em absolutamente tudo. Gabrielle Chanel, a Coco Chanel, cresceu num orfanato católico no interior da França, sem dinheiro, sem nome, sem nada que não tivesse construído com as suas próprias mãos. Ela aprendeu a costurar por necessidade. Quando chegou em Paris e montou a sua casa de moda, a filosofia dela correspondia diretamente à sua origem. Corta o supérfluo, elimina o que não serve, use somente o necessário, sem corset, sem babados e sem o drama desnecessário. Já Elsa Schiaparelli, pelo contrário, era uma aristocrata italiana. Para você ser rodeada de arte e cultura. E quando chegou em Paris, nos anos de 1920, foi direto colaborar com nada mais nada menos do que Salvador Dalí. Porque para ela, a moda não era moda, era arte usável. Era uma escultura que você colocava no corpo. Uma apostava no eterno e a outra no artístico. Só tinha um problema, é que as duas queriam as mesmas clientes. Para você entender como é que o ódio entre elas fazia tanto sentido, a gente precisa entender um pouquinho como que era a moda parisiense nos anos de 1920. Paris não era só a capital da moda, era a única capital que importava. Se você não estava em Paris, você não existia. E dentro de Paris, só uma coisa determinava quem era relevante. Era qual casa que vestia as mulheres mais fotografadas e mais relevantes da Europa. A Chanel chegou primeiro. Ela abriu a sua primeira loja em 1910 e ao longo dos anos seguintes foi construindo uma reputação sólida, como uma mulher que tinha libertado o corpo feminino da moda vitoriana. Antes dela, elegância significava corset, significava volume, estrutura que moldava o corpo à força, né? Chanel chegou dizendo o oposto. Tecidos macios, silhuetas livres, calças, o famoso pretinho básico que ela transformou num símbolo de sofisticação. E ela não estava só vendendo roupa, ela estava vendendo uma ideia de mulher moderna, o que acabou funcionando. Nos anos 1920, a Chanel era a casa mais relevante de Paris. Schiaparelli chegou em 1927, sem formação, sem experiência, sem os anos de construção que Chanel tinha. Ela abriu a casa, lançou uma coleção e em pouquíssimo tempo estava sendo coberta pelas mesmas revistas, disputando as mesmas clientes e aparecendo nos mesmos salões. Para Chanel, que tinha levado décadas construindo tudo isso do zero, ver uma recém-chegada aristocrata italiana ganhar atenção tão rápido era insuportável por si só. Mas diz a lenda que o que mais tornava insuportável para Chanel era ver o que a Elsa Schiaparelli estava fazendo com essa atenção. As roupas da Schiaparelli não era uma versão diferente do que a Chanel fazia, era simplesmente o oposto filosófico. Enquanto Chanel pregava sobriedade e funcionalidade, a Schiaparelli estava colaborando com Salvador Dalí para criar vestidos com lagostas pintadas na frente, ternos com bolsos em formato de gaveta e chapéus em forma de sapato virado de cabeça para baixo. Para Chanel, aquilo não era moda, era um circo. E para Schiaparelli, o que Chanel fazia era roupa de uniforme, entediante e sem alma. Elas não estavam só competindo por clientes, elas estavam defendendo visões completamente opostas do que a moda deveria ser. E cada vez que uma ganhava uma cliente ou uma capa de revista, era quase que uma declaração implícita dizendo que a outra estava errada. E cada vez Chanel lançou o preto como cor de elegância. E Schiaparelli respondeu inventando o rosa choque, um magenta elétrico que ela descreveu como alegre, desafiador e puro. Não era coincidência, era uma resposta direta ao que a Chanel estava fazendo. Um dos exemplos mais famosos disso tudo é o Lobster Dress, feito em colaboração direta com Salvador Dalí. E esse vestido foi usado por Wallis Simpson, a mulher americana divorciada pela qual o rei Eduardo VIII da Inglaterra abdicou o trono britânico em 1936, um dos maiores escândalos reais do século. Ou seja, ela estava vestindo personagens centrais de um dos maiores escândalos da Europa e ganhando muita atenção por isso, né? Para Chanel, ver esse nível de atenção indo para outra pessoa era insuportável. Ela tinha construído a sua carreira do zero, tinha transformado a forma como as mulheres ocidentais se vestiam e tinha inventado o preto como símbolo de elegância. E estava vendo uma aristocrata italiana com as suas lagostas surrealistas roubar as capas das revistas que ela sentia que eram dela por direito. E dava para ver que esse incômodo da Chanel não era só do lado profissional da coisa. Quando a Vogue fez uma capa da Schiaparelli, dando muita atenção, mais atenção do que necessário, como disse a Chanel, ela fez uma declaração em público dizendo que não gostou de nada daquilo que tinha acontecido. As duas se encontravam nos mesmos círculos sociais, frequentavam os mesmos salões,
tinham amigos em comum e inimigas em comum. O ódio era cotidiano. Em público, a Chanel se recusava a chamar Schiaparelli pelo nome. Ela era aquela artista italiana que faz roupas. Schiaparelli retribuía, chamando Chanel de aquela pequena burguesa enfadonha que se especializou em cemitérios. Uma referência direta ao preto que Chanel havia transformado em símbolo de sofisticação. Elas estavam brigando sobre o que a moda deveria ser e usavam uma a outra como exemplo de como a moda não deveria ser. E é dentro desse contexto, com anos de hostilidade acumulada, briga por capas de revista, briga por clientes e por atenção, que chega o fatídico baile. Segundo biógrafos que pesquisaram a vida de Chanel e Schiaparelli, as duas documentavam a rivalidade entre essas duas, houve um baile em Paris onde as duas estavam presentes. Schiaparelli estava usando um dos seus próprios vestidos, elaborado, dramático, exatamente o tipo de criação que Chanel desprezava em voz alta. E então, supostamente, houve um empurrão. O vestido foi parar no candelabro aceso. O tecido pegou fogo, diz a lenda que a Chanel estava por perto e não fez nada para ajudar. Não existe nenhum registro jornalístico plausível, né, que comprove esse fato, mas mesmo aí depois de décadas, ele continua sendo considerado plausível. Depois de todo esse drama, depois de todos esses escândalos, a Segunda Guerra Mundial veio para pôr uma pausa forçada nessa briga. Paris fechou, as duas casas pararam de operar. Cada uma foi para um lado. Schiaparelli foi para Nova York e Chanel foi para a Suíça. O que a Chanel fez aí nesses anos de Suíça, enquanto da ocupação alemã, é uma história mais sombria que merece um outro vídeo. Agora vamos se concentrar no que aconteceu em Paris. Quando a Paris reabriu e a moda parisiense tentou se reerguer, Schiaparelli voltou primeiro, relançou a casa em 1954, apostando que o mundo ainda queria o que ela sempre fez. Não funcionou, a época tinha mudado e o Christian Dior tinha reconfigurado tudo com o seu new look em 1947. O mercado que Schiaparelli tentou reconquistar não existia mais da forma como ela imaginava, e a casa acabou fechando no mesmo ano do lançamento. Também quando a Paris em 1954, Coco Chanel, com 70 anos de idade, depois de mais de uma década completamente afastada, relançou a Chanel. A imprensa parisiense foi impiedosa, chamou a coleção de antiquada, de fora do tempo, porém as americanas amaram. O estilo limpo, funcional e atemporal de Chanel falava diretamente com o que as mulheres dos anos 50 queriam usar no dia a dia. E o mercado americano era grande o suficiente para sustentar o relançamento inteiro. E foi através do mercado americano que a Chanel conseguiu manter o seu retorno. A Elsa Schiaparelli acabou morrendo em 1973 em Paris, e a Coco Chanel morreu em 1971, no Hotel Ritz, em Nova York, onde ela morava. E foi exatamente o tipo de fim que você esperaria de Chanel, no lugar mais elegante possível até o último momento. As duas foram pro túmulo sem se reconciliar, sem entrevista de paz e sem nenhum gesto de reconhecimento mútuo. A marca de Schiaparelli foi relançada em 2013 por um grupo de investidores e voltou exatamente como a Elsa sempre quis. Arte usável, colaboração com artistas contemporâneos e peças que param o salão. E o rosa choque ainda como a cor oficial da casa. Se você gosta de saber de histórias aí que estão por trás do mundo da moda, se inscreve no canal e deixe seu like que tem muito mais por vir.